Oi pessoal, bom dia para vocês. Aqui é o professor Bruno Oliveira e nós vamos hoje de atualização eleitoral, um tema quentíssimo, quentíssimo. Você que estuda aí informativos vai perceber que nós tivemos o informativo 1113 do STF tratando sobre este assunto, transporte público gratuito em dia de eleição. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Será que nas eleições deste ano de 2024 os eleitores da zona urbana terão transporte público gratuito para votar? E aí, o que vocês acham? Hoje, atualmente, nós temos uma lei que regulamenta o transporte público gratuito para os eleitores da zona rural, que é a Lei 6.091 de 74. Mas não temos uma normativa que regula o transporte público gratuito para os eleitores da zona urbana. Aí o que aconteceu? Boró que deu. Vou aqui colocar os slides para vocês para nos orientar nas nossas discussões, tá? O partido Rede Sustentabilidade ajuizou uma ADPF. Foi essa ADPF aqui, ó, 1013. E argumentou o seguinte: olha, muitos eleitores não têm condições econômicas de pagar o transporte no dia das eleições para votar. E digo mais, salientaram também que no dia da eleição, no domingo, o transporte ele é reduzido. A gente sabe que o transporte público no domingo ele é reduzido, né? E isso atrapalha muitas pessoas que moram, por exemplo, em áreas mais distantes, né, impossibilitando muitas vezes como argumentação desses próprios eleitores de votar, né? Muitos eleitores não têm condições de pagar o transporte público, né? Evitando, tem outros gastos, então isso acaba fazendo com que o eleitor, como voto, ele é obrigatório, mas o eleitor pode se justificar, tem a multa que é um valor irrisório, né? O eleitor deixa muitas vezes de votar no dia da eleição por conta de pegar esse transporte, né, para ir votar. Aí, sobre todas essas justificativas, né, alegadas, né, impossibilitando esse direito de participação pleno, né, dos eleitores, né, o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal ele decidiu o seguinte, através do informativo 1113, que configura omissão inconstitucional do poder público a falta de oferta com a mesma frequência e regularidade dos dias úteis do transporte público coletivo gratuito nas zonas urbanas em dia de eleições. Então, alegou, né, que no dia da eleição eu preciso ter uma regularidade de transporte público, né, como é nos dias úteis, para não ter essa diferença, né, de oferta de transporte, e que seria importante a necessidade aqui de ser gratuito para esses eleitores da zona urbana. Mas o STF ele não decidiu de pronto, olha, vamos dar uma oportunidade para o Congresso Nacional, para o Poder Legislativo, criar essa lei, né, criar essa normativa para regular esse transporte público no dia da eleição para os eleitores da zona urbana. Então, até porque, como eu falei para vocês, nós já temos uma lei, que é 6.091 lá de 74, que regula o transporte público para os eleitores das zonas rurais, né? Aí, desse modo, pessoal, o que aconteceu? Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário do STF, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a ação para... Então vamos analisar o que o STF decidiu. Primeiro, confirmar no mérito a medida cautelar concedida. Segundo, fazer apelo ao Congresso Nacional para que edite uma lei regulamentadora da política de gratuidade de transporte público nas zonas urbanas em dias de eleições, com uma frequência compatível com a que é praticada nos dias úteis. E terceiro, aí sim, caso não seja editada a lei referida no item anterior, determinar ao poder público que, a partir das eleições deste ano, de 2024, oferte nas zonas urbanas em dias de eleições transporte coletivo municipal e intermunicipal, inclusive o metropolitano. Então, resumindo,
Congresso, te dou um tempo aí, uma oportunidade para você editar essa lei. Se não editar, estou determinando que forneça esse transporte público para os eleitores em zonas urbanas no dia das eleições. Um tema muito importante e é um tema quente para as futuras provas de direito eleitoral, certo? Então não me deixe de seguir no Instagram, @professorbrunoeleitoral. Até a próxima dica, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Tchau, tchau!